Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo eu vou falar sobre concordância verbal, ok? Então vamos definir primeiramente o que é concordância sob o aspecto gramatical. Segue lá. Definição: concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam nas suas flexões com as palavras de que dependem. Definição dada por Domingos Pascoal Segala, um professor, gramático, poeta, escritor e tradutor brasileiro famosíssimo que já não está entre nós, mas o conjunto da obra do Segala é reconhecida entre nós, professores e linguistas, estudiosos da língua portuguesa. Então, ele diz assim que a concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam nas suas flexões com as palavras de que dependem. O que ele quer dizer é o seguinte, que numa frase, numa construção frasal, as palavras não são independentes. Nós temos ali, dentro dela, relações de dependência. Então, concordância é isso, é quando as palavras dependentes de outras se harmonizam, né? Se uma está no plural, obrigatoriamente essa palavra que existe para dar aquele apoio ali, que depende da existência daquela palavra, também precisa ir para o plural. Então, a concordância é exatamente isso, é a harmonização das palavras dependentes com as palavras das quais elas dependem, ok? Muito bem, agora a gente vai ver então como que é esse processo na concordância verbal. Então, a gente vai ver exatamente o que é a concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Parece simples, mas há várias situações que provocam dúvidas. Desse modo, precisamos ficar atentos às regras. Ok? Então, temos a concordância, que é a harmonização de palavras dependentes com outras. E quando a gente fala de concordância verbal, a gente está falando da dependência do verbo com o seu sujeito, né? O verbo na frase, ele sempre é acompanhado, exceto em orações sem sujeito, ele sempre depende do seu sujeito. Então, se o sujeito está ali no plural, ele vai para o plural. Se o sujeito está no singular, ele vai para o singular. A concordância verbal é a parte da gramática que determina quando o verbo vai para o plural, quando ele vai para o singular, e essa determinação ela decorre da dependência que há entre verbo e sujeito, ok? Então, gente, a fim de dominarmos as regras de concordância verbal, é importante a gente lembrar os tipos de sujeito. A gente tendo conosco, né, em nossa bagagem gramatical, exatamente quais são os tipos de sujeito e como são as relações dos verbos com esses sujeitos, já facilita muito. Depois disso, a gente entra nas exceções ou nos casos mais específicos de concordância verbal. Então, pessoal, vamos relembrar rapidamente os tipos de sujeito e aí eu vou destacar como que o verbo ele se manifesta com o seu sujeito, né? Com o sujeito a que ele está relacionado. Segue lá. Sujeito simples. O que define um sujeito simples? É quando na oração aquele que pratica a ação ou aquilo que pratica a ação é formado por uma única palavra.
Então, olha lá, como reconhecer o sujeito simples? Possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra praticando, exercendo, executando a ação. Pode vir logo no início da oração, no meio ou no fim. Exemplos: os jornais noticiaram o fato. Qual que é o verbo? Noticiar. Quem noticiou o fato? Os jornais. Núcleo do sujeito, jornais. Uma única palavra. Observem que jornais é um substantivo que está no plural. E o verbo, como ele depende do sujeito, ele precisa estar no plural. Noticiaram os jornais o fato. Noticiaram o fato os jornais. Por que eu inverti a ordem? Porque é muito comum na hora de fazer um simulado, na hora de resolver questões ligadas à concordância verbal, o aluno ele não prestar atenção na ordem dos elementos da frase. E aí ele não identifica o sujeito e faz uma concordância inadequada. A primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o verbo e tentar identificar quem de fato ou que de fato exerce a função desse verbo, executa essa ação. Aí, na segunda frase, por exemplo, noticiar os jornais o fato. Aí tem que fazer a perguntinha: quem que noticiou e o que foi noticiado? Noticiado foi o fato, ok. Quem noticiou o fato? Quem fez a ação de noticiar? Os jornais. Então, é sujeito simples, mas nós temos que tomar o cuidado quando o sujeito está deslocado. Gramaticalmente, há uma ordem tradicional de uma frase: sujeito, verbo e complemento. Só que isso, só que essa ordem ela é flexível. Eu posso jogar o sujeito no final, no meio da frase, por várias razões, sei lá, para construir uma leitura mais agradável, ou então uma frase mais limpa. Independentemente, eu posso fazer essa brincadeira. Só que nós não podemos perder de vista quem está exercendo a função de sujeito, né? E aí o verbo ele deve estar ali sendo flexionado conforme o sujeito, independentemente onde o sujeito está na frase, ok? Sujeito simples é aquele sujeito formado por uma única palavra, ok? E aí essa palavra ela pode estar no singular, ela está no plural. Independentemente se ela está no singular, se ela está no plural, continua sendo sujeito simples porque é um único núcleo, um único termo exercendo a ação. Depois nós temos o sujeito composto. Vamos como reconhecer? Sujeito composto, lado esquerdo, leiam comigo. Como reconhecer? Possui mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra. Também pode vir no início, no meio e no fim das orações. Exemplos: os jornais e a televisão noticiaram o fato. Noticiar o quê? O fato. Quem? Os jornais e a televisão. Noticiar os jornais e a televisão o fato. Observem, pessoal, que os núcleos agora nós temos mais de um núcleo. Quem noticiou? Os jornais e a televisão. Jornais e televisão. Como nós temos duas palavras, isso me obriga a colocar o verbo no plural. Os jornais e a televisão noticiaram o fato. Sujeito simples, uma única palavra formando sujeito. Sujeito composto, duas ou outras palavras formando sujeito da oração. Ok. Sujeito oculto, vamos ver. Sujeito oculto, como reconhecer? Não aparece na oração, mas pode ser identificado através da desinência do verbo. Exemplos:
descobri em você uma nova vida. O ri é uma desinência verbal que me permite entender que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Quem descobriu em você uma nova vida? Eu descobri. Sujeito oculto, eu. Conversamos sobre o assunto. Esse amos é uma desinência verbal que me permite ligar esse verbo a quê? A primeira pessoa do plural, nós. Quem conversou sobre o assunto? Nós conversamos sobre o assunto. Sujeito oculto, nós. Muito bem. Ok. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes o sujeito é oculto, mas o aluno, na pressa de resolver questões, ele não... a primeira ação que a gente tem que fazer é encontrar o verbo. Quando a gente fala de concordância verbal, qual que é o verbo? E perguntar pro verbo, quem que faz a ação, quem que executa e tal. Tem aluno que não faz essa perguntinha pro verbo e acaba escolhendo, selecionando uma palavra dentro da frase que não é o sujeito. E que de verdade o sujeito ele não está lá explícito, ele é oculto. Nós só sabemos da existência dele devido às desinências verbais, aqueles elementos mórficos no fim do verbo, ok? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Como reconhecer? Olha, ele não aparece na oração e não pode ser identificado. Essa é a semelhança com o sujeito oculto e que leva as pessoas a se confundirem. Assim como o sujeito oculto não aparece na oração e não pode ser identificado, já que eu explico melhor sobre essa não identificação. No entanto, gente, numa frase em que há sujeito indeterminado, o verbo da oração ele está na terceira pessoa do plural. Ele e ela compraram, ele e ela nadaram, tá? Ou então, o verbo, ele é acompanhado da partícula ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. Vamos olhar os exemplos. Falaram mal de tua namorada. Eu não posso dizer que é sujeito oculto eles e elas. Não. Como o verbo está na terceira pessoa do plural, ele se encaixa ao sujeito indeterminado. E aí, por que indeterminado? Porque a gente não sabe quem que falou. Falaram mal, quebraram a janela, roubaram uma garota. Não se sabe. Quando a gente emprega o verbo na terceira pessoa do plural, a gente torna o sujeito indeterminado, porque nós não sabemos exatamente quem executou a ação. E por quê? Porque o mais importante é o fato acontecido. Falaram mal de tua namorada. Não importa quem que falou mal. O importante é que falaram mal de tua namorada. Não disseram coisas boas a respeito de sua namorada. Ok, gente? Não se esqueça. Sujeito indeterminado, ele... não aparece na frase, assim como o sujeito oculto, só que nós o identificamos da seguinte forma, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Falaram mal de sua namorada. Quem falou? Indeterminado. Olha a indeterminação, não sabemos. O fato é que não falaram bem da sua namorada. E aí, ou então, gente, há uma outra situação, quando nós empregamos um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento, ou então quando nós empregamos um verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento, seguido da partícula ser, que aí ela vai exercer a função de índice de indeterminação do sujeito. Ela vai surgir na frase justamente para indeterminar o sujeito. Vamos voltar na imagem que tem um exemplo. Morre-se de fome ainda. Olha lá, quem morre de fome? Alguém deve morrer de fome. Mas o importante não é saber quem morre de fome. O importante é essa alegação, é essa afirmação, que morre-se de fome
ainda. Morrer é verbo intransitivo, não necessita de complemento. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, repetindo, sujeito indeterminado, ele vai estar manifestado numa oração cujo verbo está na terceira pessoa do plural, falaram, compraram, ou então ele vai estar manifestado com um verbo intransitivo ou com um verbo transitivo indireto seguido de ser. Ok? Vive-se bem em Brasópolis. Quem que vive? Não importa. O importante é que dá para viver muito bem em Brasópolis. Vive-se. Come-se bem na casa da Ingrid. Quem que come? Não importa quem é. Se é minha filha, se é meu marido, se são as minhas visitas. O importante é dizer que na minha casa a alimentação é boa. Ok? Então, sujeito indeterminado se parece com sujeito oculto. Porém, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, ou então o verbo vai estar seguido da partícula ser. E o verbo vai precisar ser intransitivo, ou então vai precisar ser transitivo indireto, ok? E aí nós temos os casos de sujeitos inexistentes, de sujeito inexistente. Significa que a oração, ela não tem sujeito. Tem verbo, mas não tem como atribuir um sujeito a esse verbo. Vamos entender melhor. Sujeito inexistente. Como reconhecer? O fato, a ação não é atribuída a nenhum sujeito. Ocorre de que forma? Quando os verbos são impessoais. Exemplos de verbos. O verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, no sentido de tempo que passou, ou então verbos que indicam fenômenos da natureza, fenômenos naturais. Exemplo, gente, chove muito no Amazonas no início do ano. Quem que faz chover? Não podemos atribuir ao verbo chover um sujeito, porque é um fenômeno da natureza. Há alunos na classe. O a é verbo haver no sentido de existir. Nessa frase, nós não temos a quem atribuir a existência. Verbo, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Faz 2 semanas, o verbo fazer indica tempo transcorrido. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Era tarde da noite. Olha lá, nós estamos indicando um momento do dia, um fenômeno natural. Então, nós não podemos dizer que a oração tem sujeito, é um sujeito inexistente. Fez frio noite passada. Uai, quem faz a noite passada ficar frio? Não há um sujeito que possa, a qual nós podemos atribuir a ação de fazer frio. Ok? Muito bem, gente. Então, este é o vídeo 1, sobre concordância verbal. Nós temos o sujeito simples, um único núcleo. E aí, se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o verbo vai para o plural. Nós temos o sujeito composto, que geralmente, grande parte das vezes, vai manter o verbo no plural. Mas tem umas exceções que vou trabalhar em outro vídeo. 2 núcleos, verbo no plural. Nós temos o sujeito oculto, que não está expresso na oração, mas pela desinência verbal, pelo último elemento mórfico lá, a gente entende que o verbo está conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do plural. Ok, nós temos também o sujeito simples, composto, oculto, o indeterminado. Falaram, quebraram, mentiram. Quem fez? Não importa. Importa que a ação foi executada, que não é legal, que é bom e tal. Ou então, morre-se de fome, morre-se de amor. Não importa saber quem que é que faz. A alegação, ela é mais importante de quem é o sujeito. Por isso que nós temos na língua portuguesa o sujeito indeterminado para causar esse efeito. E o sujeito inexistente.
que sujeito inexistente é quando os verbos exprimem fenômenos da natureza, ou então quando nós temos o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, e em outros casos. Muito bem, vou finalizar por aqui, logo tem mais um vídeo que é sobre concordância verbal com casos particulares com sujeito composto, porque dependendo dos núcleos de um sujeito composto, a concordância não é mera concordância assim, há dois núcleos, plural, não, há exceções, ok? Então, até o próximo vídeo.